No dia 14 de fevereiro de 1806, o Marechal André Massena, à frente das operações militares francesas no sul da Itália, adentrou Nápoles em meio a uma demonstração de poder avassalador. O Reino de Nápoles e Sicília havia declarado guerra à França em setembro do ano anterior, contando com o apoio de uma força expedicionária anglo-russa que desembarcou na região para conter qualquer avanço francês. Porém, o inverno de 1805 a 1806 mudou radicalmente o cenário. Napoleão Bonaparte, recém-coroado imperador dos franceses, esmagou as tropas austríacas e russas na Batalha de Austerlitz, pôs fim à Guerra da Terceira Coligação e consolidou seu domínio sobre o norte e o centro da Itália, enquanto os austríacos, mais uma vez humilhados, assinavam um tratado vergonhoso. Nápoles, agora isolada, viu seus aliados britânicos e russos recuarem às pressas diante da ameaça iminente de uma ofensiva francesa. O rei Fernando I, percebendo o colapso inevitável, abandonou a capital em janeiro e fugiu para a Sicília, deixando o reino à mercê dos invasores. Massena, sem perder tempo, lançou sua campanha relâmpago e, em menos de uma semana, marchou triunfante sobre a cidade, às sombras do imponente Monte Vesúvio. O golpe final veio em 9 de março, quando o general Jean Reynier dizimou os últimos remanescentes do exército napolitano. Mas o que verdadeiramente chocou a Europa foi a nomeação de José Bonaparte, irmão mais velho de Napoleão, como rei de Nápoles no final daquele março. Com um gesto quase desdenhoso, o imperador francês estendia seu domínio sobre mais um território, como se a conquista fosse mera formalidade. Mesmo com a vitória esmagadora sobre Nápoles na primavera de 1806 e a neutralização da ameaça austríaca no outono anterior, Napoleão ainda enfrentava uma teia de inimigos espalhados pelo continente quando o verão se aproximava. Diferente da primeira coligação, encerrada em 1797 com apenas a Grã-Bretanha resistindo, ou da efêmera Paz de Amiens em 1802, a terceira coligação não teve um desfecho claro. Embora a Áustria e Nápoles tivessem sido derrotadas em poucos meses, a Rússia mantinha-se em guerra, e os britânicos, longe de buscar um armistício, preparavam-se para continuar o conflito. A Suécia, aliada da Grã-Bretanha desde dezembro de 1804, também permanecia tecnicamente em estado de beligerância, embora ainda não tivesse travado combates diretos contra a França. O que realmente diferenciaria a terceira da quarta coligação foi a entrada da Prússia no conflito. Até então neutra em 1805, quando Áustria e Rússia uniram forças à Grã-Bretanha, a Prússia agora se via compelida a agir. Seu governante Frederico Guilherme III, um monarca indeciso e fraco, foi convencido pela determinada rainha Luísa de que a ascensão francesa ameaçava mortalmente o futuro do reino. A dissolução do Sacro Império Romano-Germânico, uma instituição milenar desmantelada por Napoleão no início de 1806, e sua substituição pela Confederação do Reno, um estado fantoche francês na Alemanha Ocidental, acenderam o alerta em Berlim. Pior ainda, durante a campanha contra os austríacos no outono de 1805, Bonaparte havia violado a neutralidade prussiana ao cruzar seu território para cercar as tropas inimigas no sul da Alemanha, um ato que gerou indignação generalizada. Diante desse quadro, Frederico Guilherme, após uma série de ultimatos rejeitados por Napoleão, incluindo a exigência de dissolver a Confederação do Reno, declarou guerra à França em outubro de 1806. O eleitor da Saxonia no leste da Alemanha juntou-se aos prussianos, transformando a quarta coligação em um conflito ainda mais amplo. Agora, além da Grã-Bretanha, Rússia e Suécia, a França teria que enfrentar Prússia e Saxonia. A decisão prussiana revelou-se um erro estratégico catastrófico. Napoleão, que ainda mantinha dezenas de milhares de soldados na Europa Central após a vitória sobre a Áustria, já se preparava para consolidar seu controle sobre os territórios britânicos no norte da Alemanha, herdados pela Casa de Hanover, dinasta que governava tanto a Grã-Bretanha quanto o eleitorado de Hanover. Assim, as tropas francesas estavam posicionadas para agir com rapidez. Na verdade, antes mesmo da declaração de guerra, Bonaparte já mobilizava suas forças em direção a Berlim, antecipando o conflito. Com cerca de 65.000 homens, incluindo alguns de seus melhores marechais, como Jean Lannes, que liderara o assalto às linhas austríacas em Austerlitz, o brilhante comandante de cavalaria Michel Ney e o estratégico Louis-Nicolas Davout, cuja intervenção oportuna salvara o flanco direito francês em Austerlitz, o exército francês estava pronto para esmagar a resistência prussiana. Os confrontos decisivos ocorreram em 14 de outubro, menos de uma semana após o início das hostilidades, em duas batalhas simultâneas ao sudoeste de Leipzig.
Em Jena, Napoleão comandava pessoalmente cerca de 40.000 homens, enquanto Davout, ao norte, em Auerstedt, liderava um contingente menor. Como em tantos outros embates cruciais das guerras revolucionárias e napoleônicas, os franceses estavam em desvantagem numérica em ambos os frontes. Em Auerstedt, a situação era especialmente crítica. Davout, com pouco mais de 25.000 soldados, enfrentava um exército prussiano-saxônico de quase 60.000. Em Jena, a proporção era menos desigual, mas ainda desfavorável, com 55.000 prussianos e saxões sob o comando do príncipe Frederico Luiz de Hohenlohe e do duque Ernesto de Brunswick. O dia começou mal para os franceses quando Michel Ney, sem ordens de Napoleão, lançou um ataque impulsivo de cavalaria contra as linhas prussianas, quase resultando no cerco de suas tropas. A situação só não se tornou um desastre graças à intervenção oportuna de Bonaparte, que reorganizou as forças e reverteu o rumo da batalha. Foi nesse momento crítico que o Marechal Lannes assumiu o comando de um destacamento para resgatar Ney e suas tropas, numa manobra que, se não fosse executada com precisão, poderia ter selado o destino dos franceses. Os prussianos, porém, hesitaram. Se tivessem aproveitado a vantagem e lançado um ataque frontal contra as forças principais de Napoleão, o resultado da batalha poderia ter sido outro, mas a indecisão reinou. Nas horas seguintes, as linhas prussianas sucumbiram sob o fogo sustentado da artilharia francesa, enquanto os flancos eram implacavelmente pressionados pelos ataques coordenados de Bonaparte. O que se seguiu foi um banho de sangue. À medida que a tarde avançava, o campo de batalha se transformava em um cenário de devastação, com os prussianos recuando em desordem. Ao norte, em Auerstedt, a situação não era menos caótica. Uma implantação desastrosa das tropas prussianas pela manhã resultou em um colapso total, apesar da superioridade numérica inicial. Davout, com suas forças francesas disciplinadas, explodiu as falhas táticas do inimigo e quando o sol se pôs, as batalhas gêmeas de Jena e Auerstedt haviam terminado em uma vitória esmagadora para Napoleão. Os prussianos e saxões deixaram para trás dezenas de milhares de mortos e feridos, enquanto outros 20.000 foram capturados. Mas essas vitórias não vieram sem custo. Pela primeira vez em anos, os franceses amargaram mais de 12.000 baixas, um número que contrastava com os triunfos quase indolores de Marengo ou Austerlitz. No entanto, o impacto de Jena-Auerstedt foi catastrófico para a Prússia. Assim como a vitória em um ano antes, havia esmagado os austríacos, agora a derrota do principal exército prussiano deixava Berlim exposta, vulnerável ao avanço implacável de Napoleão. No outono de 1806, as semanas que se seguiram assistiram ao desmoronamento completo do esforço de guerra prussiano. 2 dias após a vitória francesa, o Marechal Murat forçou a rendição de outra força prussiana em Erfurt, a sudoeste. Os prussianos, desesperados, buscavam termos de paz que ao menos preservassem alguma dignidade, mas Bonaparte não estava disposto a aceitar nada menos que uma rendição incondicional. Já planejava a anexação de territórios prussianos e a criação de novos estados vassalos na Europa Central, consolidando seu domínio sobre o continente. Em 17 de outubro, o Marechal Bernadotte esmagou uma das últimas grandes formações prussianas na Batalha de Halle, a apenas 150 quilômetros de Berlim. Até 24 de outubro, os franceses haviam avançado até Potsdam, a apenas 25 quilômetros a sudoeste da capital prussiana, que se rendeu sem resistência significativa. No dia seguinte, Sonnevelde, então nos arredores de Berlim, seguiu o mesmo caminho. Enquanto isso, o rei Frederico Guilherme III e a família real prussiana fugiam para Memel, cidade portuária sob controle russo, atual Klaipėda na Lituânia, onde suplicavam por ajuda militar do czar Alexandre I. Mas o destino da Prússia já estava selado. Em 27 de outubro, Napoleão adentrou Berlim, parcialmente ocupada por Davout desde o dia anterior. Quando a cavalaria francesa cruzou o portão de Brandemburgo, o imperador consolidava a conquista da segunda grande capital da Europa Central em menos de um ano. Com a derrota em Jena-Auerstedt e a queda de Berlim, a participação prussiana na Guerra da Quarta Coligação estava praticamente encerrada. Mas Napoleão sabia que a campanha ainda não havia terminado. Suecos e russos, cujas tropas se concentravam na Polônia e regiões vizinhas, representavam uma ameaça persistente. Consciente disso, o imperador começou a emitir proclamações desde Berlim, nos últimos dias de outubro e início de novembro, dirigidas ao povo polonês, cuja nação havia sido desmembrada e anexada pela Prússia, Rússia e Áustria nas partilhas de 1772, 1792 e 1795.
Napoleão os exortava a se levantarem contra a opressão prussiana e russa. O chamado foi atendido quando o general Jean-Henryk Dąbrowski, nacionalista polonês, iniciou a Grande Revolta da Polônia, em novembro, na região de Wielkopolska. Enquanto isso, após um breve descanso em Berlim para reorganizar suas forças, Napoleão lançou uma campanha na Prússia Oriental, território que hoje abrange o noroeste da Polônia e os estados bálticos. Os combates se estenderam pelo inverno de 1806 a 1807 e pela primavera seguinte, numa guerra de atrito em que franceses e russos, apoiados por seus aliados, disputavam a vantagem estratégica na região. Gradualmente, os franceses ganharam terreno, simbolizado pelo cerco à cidade portuária de Danzig em meados de março e sua queda em maio de 1807. O desfecho dessa campanha oriental veria na Batalha de Friedland, em 14 de junho de 1807, nas proximidades da atual cidade de Pradinsky, no enclave russo de Kaliningrado. Assim como em Austerlitz, Napoleão mais uma vez se viu em posição vantajosa, desta vez com um exército de 80 mil homens, embora tenha reservado 15 mil, empregando efetivamente 65 mil em Friedland. Em contrapartida, o exército aliado, composto majoritariamente por russos, contava com cerca de 55 mil soldados sob o comando de Levin August von Bennigsen, um general alemão a serviço da Rússia, conhecido por ter freado o avanço francês na Prússia Oriental com uma série de ações táticas nos primeiros meses de 1807. Em Friedland, porém, Bennigsen estava em clara desvantagem. As tropas russas, pressionadas pelo rio Ali, viram suas pontes de retirada comprometidas, ficando encurraladas na margem oeste. Sem alternativa, Bennigsen foi obrigado a formar suas linhas e enfrentar Napoleão em campo aberto. O imperador respondeu com uma manobra clássica. Concentrou 40 mil homens no centro, desferiu um bombardeio de artilharia arrasador e, em seguida, lançou a cavalaria de Mura em um ataque fulminante. Sob o fogo cruzado e sem rota de fuga segura, as linhas russas vacilaram, depois ruíram. A retirada se transformou em debandada, com detritos humanos sendo dizimados enquanto tentavam atravessar o rio a nado. Quando o sol se pôs sobre Friedland, os franceses contabilizavam cerca de 10 mil baixas, mas mais da metade do exército russo e cerca de 25 mil homens jazia morto, ferido ou prisioneiro. A vitória em Friedland marcou o fim da Guerra da Quarta Coligação. Nos dias seguintes, o czar Alexandre I, reconhecendo a futilidade de prosseguir a luta, enviou emissários a Napoleão para negociar a paz. O tratado que se seguiu, assinado perto da cidade de Tilsit, então na Prússia Oriental, hoje Sovets, no enclave de Kaliningrado, seria um dos momentos mais simbólicos da história diplomática europeia. Em 7 de julho de 1807, os dois imperadores se encontraram em uma jangada no meio do rio Niemen, fronteira natural entre a Prússia e a Rússia. Ali no limite entre dois impérios, Napoleão e Alexandre selaram não apenas um armistício, mas uma aliança secreta. O czar comprometeu-se a apoiar a França em sua pressão sobre a Suécia, ainda resistente, enquanto Napoleão, em troca, reconhecia os interesses russos nos Balcãs, à custa do declínio otomano. Mas se Napoleão acreditava que a Grã-Bretanha sucumbiria passivamente a esse cerco econômico, subestimava a resiliência de um império forjado no comércio e na resistência. O bloqueio continental, embora brilhante em sua concepção, revelou-se um tiro que ricocheteou contra seus próprios aliados. A Rússia, cujo comércio com a Inglaterra era vital para sua economia agrária, logo sentiu o peso das restrições. Os portos bálticos, outrora movimentados pelos navios britânicos que levavam grãos, madeira e cânhamo, murcharam sob a proibição francesa. Alexandre I, que em Tilsit jurara lealdade a Napoleão com um abraço e palavras inflamadas, agora via seus nobres e mercadores clamarem contra a asfixia econômica. O czar, pragmático como sempre, começou a questionar se o preço de sua aliança com a França não estava se tornando insustentável. Enquanto isso, na Península Ibérica, o plano napoleônico para estrangular a Grã-Bretanha encontrava outro obstáculo inesperado. Portugal, aliado histórico dos britânicos, recusava-se a aderir ao bloqueio continental. Napoleão, impaciente, ordenou a invasão do país em 1807, forçando a família real portuguesa a fugir para o Brasil sob escolta da Marinha Real Britânica. Mas o que deveria ser uma vitória rápida transformou-se em um pântano. A Espanha, inicialmente complacente com as ambições francesas, revoltou-se em 1808 quando Napoleão, traindo suas promessas, depôs o rei Carlos IV e impôs seu irmão, José Bonaparte, no trono. O levante popular que se seguiu, a Guerra Peninsular, tornou-se a ferida aberta do Império Napoleônico.
Guerrilhas espanholas apoiadas por tropas britânicas sob o comando do Duque de Wellington, infligiram aos franceses uma guerra de atrito sangrenta e interminável. Cada vila, cada montanha, tornou-se um forte intransponível. E o pior, a resistência ibérica provou que, apesar de todo o seu gênio estratégico, Napoleão não conseguia dominar um povo decidido a não se curvar. A Grã-Bretanha, longe de ser asfixiada, adaptou-se com uma astúcia que só uma nação insular poderia demonstrar. Enquanto o bloqueio continental teoricamente fechava os portos europeus, os britânicos intensificaram o contrabando, corrompendo oficiais locais e explorando brechas nas fronteiras. Navios neutros, especialmente os americanos, antes da Guerra de 1812, transportavam mercadorias britânicas disfarçadas, enquanto a Marinha Real apertava ainda mais o cerco aos portos franceses. A economia britânica, embora abalada, resistiu. E mais, o descontentamento gerado pelo bloqueio entre os aliados de Napoleão tornou-se uma arma nas mãos de Londres. Diplomatas britânicos como Lord Castlereagh trabalharam nos bastidores para semear a discórdia, lembrando a Áustria, a Prússia e até mesmo a Rússia de que a hegemonia francesa não era um destino, mas uma prisão. O próprio Napoleão, em sua arrogância, acelerou o desmoronamento do sistema que criará. Sua insistência em fazer cumprir o bloqueio de maneira cada vez mais draconiana, confiscando cargas, multando cidades, até mesmo anexando territórios de aliados relutantes, transformou parceiros em inimigos. Em 1810, quando ordenou a anexação das cidades hanseáticas e do norte da Alemanha, incluindo Hamburgo e Bremen, sob o pretexto de que violavam o bloqueio, o imperador francês não apenas alienou a burguesia local, mas também deu a Alexandre I o pretexto que precisava para se distanciar. O czar, cuja paciência já estava esgotada, começou a permitir que navios neutros, e discretamente britânicos, atracassem em portos russos. Era um sinal claro. A aliança de Tilsit estava se desintegrando. E então veio o golpe final. Em 1812, Napoleão, cego pela sua própria lenda, cometeu o erro que selaria seu destino. Convencido de que um golpe esmagador contra a Rússia forçaria Alexandre a se submeter novamente, reuniu a Grande Armée, um monstro de 600 mil homens, a maior força invasora que a Europa já vira. Mas a campanha foi um desastre desde o início. Os russos recuaram, queimando suas próprias terras, deixando os franceses marcharem para o nada. Quando finalmente travaram batalha em Borodino, em setembro, a vitória foi pírrica. Moscou conquistada, ardeu em chamas por ordem de seu governador, Rostopchin. E então veio o inverno. A retirada da Rússia tornou-se um pesadelo de fome, frio e ataques cossacos. Dos 600 mil que entraram, menos de 100 mil voltaram. O mito da invencibilidade napoleônica desabou junto com os corpos congelados de seus soldados. O bloqueio continental, que deveria ter sido a arma definitiva contra a Grã-Bretanha, revelou-se no fim o catalisador da queda de Napoleão. Ao tentar estrangular a economia britânica, ele sufocou seus próprios aliados, reacendeu o nacionalismo na Espanha, empurrou a Rússia para a guerra e, acima de tudo, subestimou a capacidade de um império marítimo de sobreviver e prosperar, mesmo quando cercado. Enquanto a Europa ardia em revoltas, a Grã-Bretanha, com seus cofres ainda cheios graças ao comércio colonial e ao contrabando, financiou a coalizão que finalmente derrubaria o corsário corso em 1814. A lição era clara: pode-se dominar continentes com exércitos, mas não se vence um império construído sobre as ondas sem uma frota para desafiá-lo. E Napoleão, por mais gênio que fosse, jamais teve essa frota. Desde 1792, a França esteve em guerra quase sem interrupção, um conflito perpétuo que esgotava homens, recursos e a paciência de um continente. E foi justamente nesse contexto que o Tratado de Tilsit, apesar de sua aparente grandeza, revelou-se um golpe estratégico contra os próprios sonhos imperiais de Napoleão. Pois, enquanto o mundo celebrava a aliança entre o Águia Francesa e o Urso Russo, um projeto que o Corsico alimentava há anos desmoronava em silêncio. A marcha triunfal pelo Oriente, um eco distorcido das conquistas de Alexandre, o Grande, seu ídolo da juventude. Não era mera fantasia. Desde a expedição ao Egito em 1798, onde sonhara cortar a rota britânica para as Índias, Napoleão tecerá uma teia de intrigas com Constantinopla e Teherã. O sultão Selim III, após a humilhação austríaca em Austerlitz, rompeu negociações com a Rússia e se aproximou de Paris. A Pérsia, sob Fath Ali Shah, selou uma aliança em 1807. Era um tabuleiro perfeito, com os otomanos e persas como peões. A França poderia ameaçar os flancos russos no Cáucaso e nos Balcãs enquanto avançava rumo ao subcontinente indiano.
Mas Tilsit, com sua cláusula de apoio ao czar em conflitos asiáticos, transformou aliados em inimigos da noite para o dia. Em meses, tanto o sultão quanto o chá romperam com Napoleão. O sonho de um Anabasis moderna, uma invasão terrestre à Índia que esmagaria o Império Britânico em seu ponto mais vulnerável, evaporou para sempre. A ironia era cruel. O mesmo tratado que coroava seu domínio na Europa enterrava sua última chance de vencer a Inglaterra onde realmente doía. E enquanto o Império perdia suas peças no Oriente, o homem por trás do trono ganhava uma peça no jogo mais íntimo, Maria Walewska. Não foi por acaso que a jovem condessa polonesa cruzou seu caminho em uma estalagem da Prússia Oriental, enquanto os cavalos de sua carruagem eram trocados. Napoleão, mestre em calcular cada movimento, soube reconhecer ali mais do que beleza, uma chave para o coração de uma nação que ele próprio ajudara a esmagar. Em Varsóvia, entre bailes e promessas, ela se tornou sua amante, e mais do que isso, uma influência silenciosa na criação do Ducado de Varsóvia, um gesto que misturava cálculo político com um raro lampejo de sentimentalismo. Mas mesmo esse romance seguia as regras do poder. Quando partiu em 1807, seu adeus foi um retrato, alguns livros e uma carta onde a paixão se diluía em frases protocolares. Minha doce Maria, que ama tanto sua pátria, compreenderá a alegria que sinto ao regressar à França. 1 ano e meio se passou até que voltasse a escrever. Assim era Napoleão, capaz de conquistar impérios e abandonar amantes com a mesma fria eficiência. De volta a Paris, o imperador encontrou um continente que pela primeira vez em anos, não ardia em guerra. Apenas a Grã-Bretanha e a Suécia resistiam, e ambas estavam além-mar, protegidas pela Channel e pelo Báltico. Era um respiro. E Napoleão, que nunca desperdiçava uma pausa, voltou-se para o que melhor fazia depois de vencer batalhas, reformar impérios. Na França e em seus estados vassalos dos Países Baixos à Itália, decretos caíram como marteladas. Juros abusivos foram limitados a 5% para empréstimos civis e 6% para o comércio. O Código Comercial francês, promulgado em setembro de 1807, introduziu leis que sobreviveriam por mais de um século em terras como a Polônia. Uma corte de contas foi criada em Paris, sinal de que até mesmo o gênio da improvisação reconhecia a necessidade de ordem nos cofres do Estado. Mas foi no salão de Jacques-Louis David que Napoleão encontrou sua obra-prima, e talvez seu reflexo mais fiel. O pintor, outrora aliado de Robespierre, tornará-se o cronista visual do Império, imortalizando nas telas como nenhum outro. Em janeiro de 1808, a coroação de Napoleão foi finalmente revelada. Um mural de 20 por 32 pés onde cada detalhe, das joias de Josefina ao gesto solene do Papa Pio VII, era um testemunho do poder. David trabalhou 2 anos no projeto, reconstruindo Notre-Dame em esboços, convocando testemunhas para retratar cada figura com precisão cirúrgica. Quando Napoleão viu a obra, ficou em silêncio por 1 hora. Depois, virou-se para o artista e disse apenas: "David, eu te saúdo." Pagar-lhe 24.000 francos e fortuna na época foi menos um gesto de gratidão do que o reconhecimento de que naquele quadro, sua lenda estava assegurada para a eternidade. No entanto, o mesmo homem que financiava a genialidade também se perdia em mesquinharias. Em setembro de 1807, ordenou a prisão do cônsul americano em Gênova por ostentar a insígnia da Ordem de Malta concedida pelos britânicos, seus inimigos. Na mesma época despendia somas exorbitantes para livrar cortesãos de escândalos com amantes, enquanto escrevia a Bordeaux para exigir explicações sobre por que a nobreza local boicotara um baile do senador Lamartine. E então, como se o absurdo fosse uma válvula de escape para a mente que planejava impérios, obsedou-se pelo caso de Mademoiselle Pascal, envenenada em Montpellier em 1805. Ordenou a exumação do cadáver, a autópsia do cachorro da vítima e a reabertura do processo contra o marido, Jean Gon. Era como se, no meio da grandiosidade, precisasse lembrar a si mesmo, e ao mundo, que até os detalhes mais grotescos estavam sob seu controle. Afinal, o imperador não governa apenas nações. Governa também os medos, as vaidades e as sombras que dançam nos cantos de seu próprio poder. Mas não era apenas a guerra ou a política que consumiam o gênio de Napoleão. Por trás da fachada do estrategista implacável pulsava um homem obcecado por detalhes que, à primeira vista, pareciam triviais para quem dominava a Europa. O mesmo imperador que ditava o destino de milhões podia perder-se em investigações forenses sobre um envenenamento provincial ou mergulhar, noite após noite, nas sombras dos teatros parisienses. E foi ali, entre cortinas de veludo e aplausos calculados, que revelou outra face de seu poder, a do mecenas que transformava a arte em instrumento de dominação.
Imagine o senhor da Europa, sentando-se na comédia francesa e não como um espectador comum, mas como um soberano que julga cada linha, cada gesto, cada nuance política escondida entre os versos. Entre 1799 e 1815, Napoleão assistiu a 374 peças diferentes, mas frequentou o teatro mais de 600 vezes, revisitando obras como O General Revisita Batalhas. Seu recorde? Sina, a tragédia de Corneille sobre uma conspiração contra Augusto, o primeiro imperador de Roma. 12 vezes ele viu aquela peça. 12 vezes ouviu ecoar no palco os dilemas de um homem que, como ele, havia erguido um império sobre as cinzas da República. Se Corneille estivesse vivo, declarou certa vez, eu faria príncipe. E quem duvidaria? Afinal, ele já havia coroado reis com a mesma facilidade com que assinava decretos. Mas a ironia era cortante, enquanto distribuía títulos como se fossem medalhas. Muitos daqueles que elevava provariam ser menos dignos do que o fantasma de um dramaturgo morto há um século. O teatro, porém, não era apenas seu refúgio, era uma arma. Napoleão sabia que em uma era em que jornais eram censurados e discursos controlados, as plateias lotadas da comédia ou da ópera eram o pulmão onde a opinião pública respirava. Por isso, enquanto aplaudia Sina, seus censores revisavam cada script, cada libreto, cada palavra que pudesse minar o culto à sua figura. A arte para ele devia ser tão disciplinada quanto seus exércitos, bela, mas jamais rebelde. E se hoje nos espantamos com sua obsessão por peças teatrais, esquecemos que para um homem que encenava seu próprio poder diariamente, o palco era apenas mais um campo de batalha, onde as emoções, como as nações, deviam ser conquistadas. Mas enquanto Paris se rendia aos dramas de Corneille, outro drama se desenrolava além dos Pirineus, onde a ambição de Napoleão encontraria seu mais sangrento e persistente pesadelo. A Península Ibérica, até então uma aliada conveniente, estava prestes a se tornar o pântano que engoliria seus melhores generais, seus recursos e, acima de tudo, a aura de invencibilidade que o acompanhará desde Austerlitz. A Espanha, que por anos servirá como cúmplice silenciosa, trocando lealdades em 1796, quando Carlos IV abandonou a primeira coligação para se juntar à França, agora se via transformada em presa. O Tratado de Fontainebleau, assinado em outubro de 1807, selou seu destino com uma ironia cruel. O acordo que deveria esmagar Portugal acabaria por estrangular Madrid. Sob o pretexto de punir a teimosia lusa, esse reino atado a Londres por tratados seculares, que ousava comerciar com a pérfida Albião mesmo sob o bloqueio continental, Napoleão e Carlos IV combinaram uma invasão conjunta. 50.000 soldados, sob o comando de Junot, marchariam sobre Lisboa. O plano era simples: depor a Casa de Bragança, desmembrar Portugal e criar, no norte, um novo reino fantoche, a Lusitânia Setentrional, mais um satélite no firmamento bonapartista. Mas a história, como sempre, tinha seus próprios planos. Quando Junot entrou em Lisboa, em 30 de novembro, encontrou uma cidade vazia. A corte de D. João, regente de uma rainha enlouquecida, já havia embarcado rumo ao Brasil, levando consigo não apenas a coroa, mas a própria ideia de resistência. Pela primeira vez, Napoleão deparava-se com um inimigo que não podia ser derrotado em campo aberto, um governo no exílio instalado além do Atlântico, que teimava em existir. Enquanto seus generais dividiam Portugal como um butim, a Espanha começou a perceber tarde demais que também era presa. Em semanas, as tropas francesas cruzaram os Pirineus. San Sebastián, Pamplona, Barcelona, cidades que deveriam ser aliadas tornaram-se guarnições ocupadas. O povo, que há anos tolerava a aliança com Paris, agora via estrangeiros marchando por suas ruas. Em março de 1808, a revolta explodiu em Madrid. Carlos IV, pressionado, abdicou em favor do filho, Fernando VII. Mas o novo rei duraria menos que uma temporada teatral. Em 2 de maio, o levante do 2 de maio, um grito de fúria contra a ocupação, deu a Napoleão o pretexto que precisava. Tropas francesas esmagaram a rebelião, e Fernando, como seu pai antes dele, foi obrigado a renunciar. Foi então que o imperador revelou sua jogada mestre. Em junho, José Bonaparte, seu irmão mais velho, foi coroado rei da Espanha. O mesmo José que em Nápoles tentará reformar um reino atrasado com um zelo quase revolucionário. O mesmo José que agora herdava um trono sobre um vulcão. Napoleão, é claro, não via ironia nisso. Para ele, a Espanha era apenas mais uma peça no tabuleiro europeu, um reino a ser moldado à imagem da França. Mas enquanto José se instalava em Madrid, outro homem, Murat, o genro audaz que trocara Nápoles por um comando militar em solo espanhol,
Preparava-se para descobrir que nem mesmo a lealdade inquebrantável garantia vitória onde a terra queimava sob os pés dos invasores. Não bastava a Muro o título de Marechal do Império, ou o comando supremo da Armée d'Espagne, homem que já fora grão-duque de Berg desde 1806, um domínio alemão arrancado das mãos dos Hohenzollern por Napoleão, que ao transferi-lo para Nápoles, simplesmente reassumira o posto para si, como quem ajusta peças em um jogo de xadrez. Mas governar? Isso era outra história. Nem o imperador tinha tempo para os detalhes tediosos da administração na Alemanha Ocidental, nem seus placeuderes demonstraram interesse real em reinar. O resultado? Um remendo de tronos ocupados por fantasmas, reis ausentes em Nápoles, duques distantes em Berg, e acima de tudo, um José Bonaparte odiado em Madrid, visto não como monarca, mas como rosto de uma ocupação estrangeira. E a Espanha ali, o solo ardia. A revolta do 2 de maio fora esmagada, Fernando VII deposto, um Bonaparte coroado. Mas a submissão era ilusória. Pelo verão e outono de 1808, o país inteiro ferveu em levantes regionais, uma insurgência que não se curvava a decretos nem a baionetas. Os franceses logo descobririam, a custo de sangue, que não bastava inundar a península com soldados. Em meados de julho, o general Dupont, à frente de 20.000 homens, sofreu uma derrota humilhante em Bailén, milhares de franceses capturados. Um desastre que ecoou como um sino fúnebre pelos salões de Paris. Pior, enquanto Madrid ainda tentava digerir a presença de José, os britânicos abriam uma frente em Portugal, comandados por um homem que Napoleão subestimaria a seu próprio risco. Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington, não era um novato. Veterano das guerras na Índia contra o sultanato de Mysore, forjado nos campos de batalha das coalizões anteriores, ele desembarcou na península com uma precisão cirúrgica. E se Napoleão imaginava que a Espanha seria uma campanha rápida, Wellesley provaria o contrário. O que se seguiu não foi uma guerra, mas uma úlcera, a Guerra Peninsular, como ficaria conhecida. Um conflito que drenaria a França de homens, recursos e moral. Uma ferida aberta que jamais cicatrizaria. Mesmo quando o próprio imperador desceu a península no outono de 1808, à frente da recém-forjada Armée d'Espagne, suas vitórias, por mais brilhantes que fossem, não conseguiram sufocar a rebelião. Quando partiu na primavera de 1809, deixando José à mercê de um reino em chamas, a situação já era irreparável. Enquanto isso, Wellesley consolidava sua posição. Portugal foi libertado, o sul da Espanha caía nas mãos de juntas revolucionárias. Em Cádiz, uma corte de Castela se erguia como governo legítimo, protegida pela frota britânica. Até o fim de 1809, a úlcera espanhola supurava sem trégua, sugando as forças de Napoleão como areia movediça. E se no sul a resistência era feroz, no norte da Europa, ironicamente, o imperador colhia frutos onde menos esperava. Em 1808, o Tratado de Tilsit ainda brilhava como um pacto de aço entre Napoleão e o czar Alexandre. Uma de suas cláusulas era clara: a Rússia declararia guerra à Suécia, o último aliado teimoso da Grã-Bretanha no continente. Os dois impérios tinham contas antigas a ajustar. Desde o século XVII, russos e suecos disputavam o domínio do Báltico, dos golfos da Finlândia às margens do Lago Ladoga. Agora, com a Suécia isolada e sua marinha asfixiada pelo bloqueio continental, Alexandre viu a hora de arrancar a Finlândia das mãos de um reino em decadência. A Guerra da Finlândia, iniciada em fevereiro de 1808, foi um desastre anunciado para Estocolmo. O exército sueco, mal preparado e pior liderado pelo rei Gustavo IV Adolfo, não teve chance contra as colunas russas. No outono, a Finlândia já estava perdida. No inverno, as tropas do czar, comandadas por Friedrich Wilhelm von Buxhoden, avançaram sobre a própria Suécia, cruzando o gelo do Golfo de Bótnia como se fosse uma estrada imperial. Até a primavera de 1809, um exército russo marchava sobre o coração do país. Diante do colapso, a corte sueca reagiu como só os desesperados o fazem. Depois Gustavo IV em março, substituindo-o por seu tio, que se tornou Carlos XIII. Mas a derrota era inevitável. Em setembro, o Tratado de Frederick chancelou a rendição. A Finlândia passava para as mãos russas, transformada no Grão-Ducado da Finlândia, com Alexandre como seu primeiro grão-duque, uma imitação clara do modelo napoleônico de estados satélites. Napoleão, por sua vez, assinou um acordo separado com os suecos em 1810, em troca de abandonarem os britânicos e aderirem ao bloqueio continental, a França perdoava a derrocada sueca.
E como se não bastasse, um de seus marechais, Jean-Baptiste Bernadotte, foi eleito herdeiro do trono sueco, adotado pelo velho Carlos XIII, que, sem descendentes legítimos, precisava de um sucessor. Bernadotte, o futuro Carlos XIV João, fundaria uma dinastia que 2 séculos depois, ainda reina na Suécia. Nem Alexandre nem Napoleão pisaram nos campos de batalha da Finlândia ou da Suécia. Enquanto o czar se ocupava com intrigas internas e a crescente insatisfação com o bloqueio continental que asfixiava a economia russa, o imperador francês dividia sua atenção entre a Espanha insurgente e um novo espectro no horizonte, a Áustria. Em outubro de 1808, os dois aliados se encontraram no Congresso de Erfurt, uma reunião pomposa em solo alemão para ajustar os termos de sua aliança. Mas as rachaduras em Tilsit já eram visíveis. O sistema continental que proibia o comércio com a Grã-Bretanha estrangulava a nobreza russa, ávida por luxos britânicos. Havia ainda as questões pendentes, a Finlândia, a Suécia, a Espanha, e, sobretudo, a Áustria, que Napoleão já preparava para esmagar mais uma vez. Encontrou um cenário que à primeira vista parecia desfavorável. As forças austríacas comandadas pelo experiente arquiduque Carlos, o mesmo que anos antes havia infligido derrotas humilhantes aos franceses em Asper e Essling, avançavam com confiança sobre a Baviera aliada de Napoleão. Os generais de Viena, embalados pelo otimismo de uma guerra que julgavam inevitável e vitoriosa, contavam com a distração de Bonaparte na Península Ibérica e com a lentidão de suas legiões, espalhadas por meio continente. Mas eles subestimaram o gênio que, mesmo com o corpo mais pesado e os traços marcados pelo fardo do poder, ainda ardia com a mesma chama estratégica de outrora. Napoleão chegou à frente de batalha como um raio. Enquanto os austríacos marchavam metodicamente, ele reorganizou suas tropas dispersas com uma velocidade que deixava até seus próprios marechais ofegantes. Em poucos dias o grande Armée, embora não mais invencível como em Austerlitz, mostrava seus dentes. O imperador, agora menos ágil na cela mas ainda implacável no comando, soube explorar as divisões no alto comando inimigo. O arquiduque Carlos, brilhante taticamente, era refém de uma corte vienense dividida entre os belicistas como Metternich e os cautelosos como o próprio imperador Francisco. Enquanto os austríacos hesitavam entre avançar ou consolidar posições, Napoleão agia. A campanha de 1809 seria uma prova de que, mesmo com o peso dos anos e das traições, o corsicano ainda dominava a arte de transformar fraquezas em armas. As batalhas que se seguiram, desde os pântanos sangrentos de Eckmühl até o cerco dramático de Ratisbona, revelaram um Napoleão mais calculista, menos impulsivo, mas não menos letal. Ele soube usar a superioridade numérica inicial dos austríacos contra eles, atraindo-os para armadilhas onde a disciplina francesa e a artilharia devastadora faziam a diferença. E quando em maio as forças de Carlos infligiram a ele uma rara derrota em Asper-Essling, a primeira grande derrota tática de sua carreira, o mundo conteve a respiração. Seria esse o início do fim? Napoleão, porém, não era homem de se curvar a um revés. Em menos de 2 meses ele retornaria com uma vingança esmagadora. E desta vez, não seria apenas uma vitória, seria um golpe tão brutal que ecoaria por Viena como um aviso a toda a Europa. Subestimar o imperador, mesmo em seu ocaso, ainda era um erro fatal. Mas o que Napoleão encontrou ao chegar à Alemanha Meridional não era um exército unificado, pronto para a batalha, e sim um caos estratégico. O Marechal Berthier, seu chefe de Estado-Maior, havia interpretado mal as ordens enviadas à frente do imperador, um erro que quase custaria caro. Em vez de uma força coesa, a Grande Armée estava dividida, 50.000 homens ao norte do rio Lech, enquanto 68.000 restantes permaneciam ao sul, separados por uma distância que impedia qualquer apoio mútuo imediato. Quando Napoleão chegou a Donauwörth em 17 de abril, a situação era clara. Se o arquiduque Carlos conseguisse isolar e atacar qualquer uma dessas metades com seus 120.000 soldados, poderia aniquilar metade do exército francês na Alemanha em um único golpe. Era o tipo de armadilha que teria abalado comandantes menores. Mas para Napoleão era apenas mais um desafio a ser transformado em triunfo. Sua resposta? Uma manobra tão audaciosa que entraria para a história como a manobra de Landshut, um golpe de mestre que demonstraria mais uma vez, porque seu nome ainda inspirava terror nos corações dos inimigos. Os austríacos confiantes avançavam em direção a Landshut, convencidos de que tinham o imperador em desvantagem. Napoleão, porém, viu além, onde eles enxergavam uma oportunidade para atacar, ele viu a chance de cercar. Com mensageiros galopando dia e noite, ordenou ao Marechal Davout, ainda a dias de marcha,
que reunisse suas tropas e se juntasse ao grosso do exército. Enquanto isso, posicionou unidade-chave para cortar as linhas de suprimento e comunicação austríacas com Viena. O objetivo não era apenas vencer uma batalha, mas aprisionar Carlos e seu exército no sul da Alemanha, cortando-lhes a retirada para a capital. Em menos de uma semana, o plano se desdobrou com precisão mortal. Davout, obedecendo às ordens com sua habitual eficiência, chegou a tempo para reforçar as linhas francesas. As batalhas que se seguiram, especialmente em Eckmühl, 22 de abril, e Ratisbona, 23 de abril, foram vitórias esmagadoras. Na última, Napoleão, apesar de ferido no tornozelo por uma bala perdida, liderou pessoalmente o assalto que quebrou as defesas austríacas. O arquiduque Carlos, enfrentando a perspectiva de ser cercado, recuou em desordem. Mais uma vez, o que parecia uma crise se transformará em um triunfo estratégico. Em apenas 8 dias, Napoleão havia revertido uma situação desesperadora, aberto o caminho para Viena e demonstrado que, mesmo com as costas contra a parede, sua mente militar permanecia inigualável. Não que a guerra estivesse indo bem em outros frontes. Enquanto Carlos avançava na Baviera, outro exército austríaco, sob o arquiduque Fernando, invadia o Ducado de Varsóvia. Em 19 de abril, os poloneses, aliados cruciais de Napoleão, foram derrotados em Razin, e Varsóvia caiu pouco depois. No mar, a marinha francesa sofria novas perdas para os britânicos, e a posição em Haiti, já frágil, desmoronava. Até mesmo em solo europeu, apenas a Itália oferecia um vislumbre de esperança. Eugênio de Beauharnais, enteado de Napoleão, conseguia conter o avanço do arquiduque João, infligindo-lhe uma derrota decisiva na Batalha do Rio Piave em maio e expulsando os austríacos do norte da Itália. Mas enquanto Eugênio consolidava suas vitórias, Napoleão já marchava sobre Viena. Os austríacos, em retirada desorganizada, tentavam desesperadamente atrasar seu avanço com ações de retaguarda. Nada adiantou. Em 10 de maio, o imperador chegou às portas da capital austríaca, e o que se seguiu foi um daqueles momentos que só ele parecia capaz de provocar. Adam Czartoryski e seu aide-de-camp polonês registraria mais tarde a cena surreal. Napoleão, montado a pouca distância dos muros da cidade, foi recebido não por tiros, mas pelos soldados austríacos tirando seus chapéus e aclamando: "Viva o imperador!" Gritavam alguns, como se esquecessem que ele era, tecnicamente, seu inimigo. Oficiais franceses confirmariam depois que o mesmo ocorrerá em Berlim, em 1806. Mesmo após anos de guerra, mesmo após bloqueios, ocupações e derramamento de sangue, o fascínio, ou o medo, que Napoleão exercia sobre a Europa permanecia intacto. Viena, que já conhecia bem o peso de sua presença, não resistiu por muito tempo. Após um bombardeio de artilharia nos dias 11 e 12 de maio, a cidade se rendeu pouco depois da meia-noite do dia 13. Pela segunda vez em menos de 5 anos, Napoleão entrava na capital austríaca como conquistador. Mas como em 1805, ele sabia que uma cidade ocupada não era uma guerra vencida. Para impor uma paz duradoura, precisava esmagar o exército austríaco em campo aberto. Carlos, enquanto isso, reorganizava suas forças remanescentes, puxando-as de volta para o leste. Napoleão não lhe daria trégua. Deixando Viena logo após tomá-la, avançou para o norte, onde o arquiduque se reagrupava. Os dias 19 e 20 de maio foram de marcha árdua, as pontes sobre o Danúbio haviam sido destruídas, e ataques de guerrilheiros tiroleses ameaçavam suas linhas de suprimento. Mas na madrugada de 21 de maio, os franceses conseguiram atravessar o rio. Do outro lado, esperava-os o exército de Carlos, ainda imponente, com mais de 95.000 homens, posicionado entre as aldeias de Asper e Eslin. Os franceses, com cerca de 88.000 combatentes, estavam em desvantagem numérica, mas não em determinação. A batalha que se seguiu foi um dos confrontos mais sangrentos das guerras napoleônicas. 24 horas de combate ininterrupto, centrado na disputa pela vila de Asper, onde cada metro de terra foi disputado com baionetas e canhão. Napoleão, que construíra sua lenda em manobras rápidas e vitórias decisivas com baixas mínimas, viu-se obrigado a travar uma guerra de atrito, e pagou um preço terrível. Quando ordenou a retirada na tarde de 22 de maio, o campo estava coberto por quase 20.000 franceses mortos ou feridos. Entre eles, um golpe particularmente cruel. O Marechal Lannes, um de seus comandantes mais brilhantes e um amigo pessoal, atingido por uma bala de canhão que esmagou sua perna. A amputação realizada sem anestesia foi uma agonia que Napoleão testemunhou com lágrimas nos olhos. Lannes resistiria por mais uma semana, mas sucumbiria às feridas.
O imperador, que raramente demonstrava emoção em público, visitou-o todos os dias até seu último suspiro. A derrota em Asper-Ezlin, sua primeira grande reversão tática, poderia ter abalado um homem comum, mas Napoleão recuou apenas para recompor suas forças. Enquanto isso, Eugênio vitorioso na Itália, e o Marechal Marmont, que derrotaram uma pequena força austríaca na Dalmácia, marchavam para se juntar a ele com reforços. Em Late-Junho, o imperador dispunha de mais de 170.000 homens. Carlos, por sua vez, também receberá contingentes, totalizando 125.000 soldados. Desta vez, não haveria espaço para erros. A revanche estava próxima, e Napoleão garantiria que a Europa nunca mais esquecesse seu nome. Remodelar o destino da França. Não se tratava de um capricho, mas de uma necessidade estratégica. O império forjado nas batalhas não poderia sobreviver sem um herdeiro legítimo para consolidar sua herança. A Europa inteira observava, e cada dia sem um sucessor era um dia a mais em que os inimigos de Napoleão alimentavam esperanças de ver seu grandioso projeto desmoronar com sua própria morte. Josefine, a mulher que o acompanhará desde os dias de glória na Itália até os salões do Palácio das Tulherias, sabia que aquele momento chegaria. Ela que fora sua musa e sua confidente, que o coroara imperador com suas próprias mãos, agora via o peso da história se impor entre eles. Não havia lágrimas nem recriminações quando Napoleão, com a frieza calculada que o definia, lhe anunciou a decisão. Você sabe tão bem quanto eu que a França deve vir antes de tudo, ter-lhe-ia dito, enquanto o eco de suas palavras selava o fim de um capítulo que durará mais de uma década. O divórcio foi anunciado em 16 de dezembro de 1809, e embora o povo francês que amava Josefine tenha recebido a notícia com consternação, ninguém ousou questionar a lógica implacável por trás dela. Mas Napoleão não era homem de lamentar o passado. Enquanto os decretos do divórcio ainda secavam na tinta, seus olhos já se voltavam para o futuro, e para a mulher que poderia garanti-lo. A escolha recaiu sobre Maria Luísa, arquiduquesa da Áustria, filha do próprio imperador Francisco, cujo império ele acabará de humilhar em Sonchombrun. A ironia era deliciosa. O homem que esmagara os Habsburgo nos campos de batalha agora buscava sua legitimidade dinástica nos braços de uma de suas princesas. As negociações foram rápidas, quase brutais em sua eficiência. Francisco, ainda atordoado pela derrota, viu na união uma chance de salvar o que restava do prestígio austríaco. Em 1º de abril de 1810, o casamento por procuração foi celebrado em Viena, e menos de um mês depois, Maria Luísa cruzava a fronteira para se encontrar com seu novo marido, e com o destino que a aguardava. A cerimônia civil em Saint-Cloud, em 2 de abril, foi um espetáculo de poder e pompa, projetado para transmitir uma mensagem clara. A dinastia napoleônica não apenas sobreviveria como se reforçaria. Maria Luísa, jovem e inexperiente, foi recebida com uma mistura de curiosidade e ceticismo pela corte francesa. Mas Napoleão, mestre em moldar realidades, não lhe deixou espaço para dúvidas. Você é agora a imperatriz dos franceses, ter-lhe-ia dito, enquanto a apresentava aos generais e dignitários reunidos. E juntos, daremos à França o herdeiro que ela merece. A pressão era imensa, mas o imperador não tolerava fracassos, nem mesmo da natureza. Enquanto isso, além das fronteiras, a Europa assistia àquele casamento com uma mistura de fascínio e horror. Os reis e príncipes que tremiam diante de Napoleão viam na união com os Habsburgo um sinal de que sua ambição não tinha limites. Na Rússia, o czar Alexandre, que até então oscilava entre a admiração e a desconfiança pelo francês, começou a perceber que o equilíbrio de poder no continente estava prestes a ruir de vez. Na Prússia, o rei Frederico Guilherme, ainda lambendo as feridas de Jena, via-se reduzido a um espectador impotente. E na Inglaterra, onde o gabinete de guerra de Londres analisava cada movimento de Napoleão com lupa, o casamento foi interpretado como mais uma prova de que o Corsicão Startups não descansaria até que toda a Europa se curvasse a ele, ou fosse esmagada no processo. Mas o imperador não se detinha em especulações. Com Maria Luísa a seu lado e um império que se estendia dos Pirineus ao Báltico, ele agora voltava sua atenção para o último grande obstáculo, a Rússia. Alexandre, o czar que o chamara de irmão em Tilsit, começava a mostrar sinais de insubordinação. Os decretos continentais que deveriam asfixiar a economia britânica estavam sendo burlando pelos russos, que mantinham um comércio clandestino com os ingleses. As províncias polonesas que Napoleão sonhava reconquistar, permaneciam sob o jugo de São Petersburgo. E acima de tudo, havia a questão da própria existência da França napoleônica. Enquanto a Rússia não fosse domada, o sistema que ele construíra permaneceria incompleto, vulnerável.
Em Paris, nos salões onde os marechais planejavam suas próximas campanhas e os diplomatas teciam suas intrigas, um único nome começava a circular com insistência crescente: Moscou. Não como um destino, mas como um desafio. Não como uma cidade, mas como símbolo de tudo que ainda resistia ao seu domínio. E Napoleão, que nunca recuara diante de um desafio, já traçava em sua mente os contornos da maior de todas as suas batalhas. A Europa inteira reteria a respiração. O jogo final estava prestes a começar. Mas o destino, como sempre, tecia seus fios com ironia cortante. Enquanto o Império Napoleônico se expandia como um gigante insaciável, devorando reinos e reescrevendo fronteiras com a mesma facilidade com que seu mestre assinava decretos, uma sombra pairava sobre o trono: a ausência de um herdeiro. Josefine, outrora a musa que inspirara vitórias e sonhos de glória, agora era apenas um lembrete doloroso das limitações da carne. Os anos haviam passado e, com eles, a esperança de um filho que garantisse a dinastia bonapartista. A decisão, quando veio, foi tão fria quanto estratégica. Em 10 de janeiro de 1810, no Salão Dourado de um palácio parisiense, um casamento que já fora paixão e poder foi dissolvido com a mesma precisão com que Napoleão desmantelava exércitos. Josefine, sempre elegante mesmo na derrota, aceitou o divórcio com a dignidade de uma rainha deposto, e partiu com uma pensão generosa, o título de Duquesa de Navarra e a promessa de que o homem que a abandonara jamais a esqueceria. Mas o coração do imperador já batia por outro cálculo. Uma nova união não seria apenas questão de sangue, mas de alianças. A Europa ainda tremia sob seus pés, mas dois gigantes permaneciam de pé: a pérfida Albião, inatingível além de seus canais, e a Rússia, vastidão gelada onde os exércitos franceses ainda não haviam plantado suas águias. Um casamento real poderia ser a chave para domar um deles. A princípio, os olhos de Napoleão voltaram-se para o Oriente. A jovem Ana Pavlovna, irmã do czar Alexandre, uma peça tentadora no tabuleiro diplomático. Mas a menina mal havia deixado a infância e o tempo, como sempre, era inimigo. A paciência nunca fora virtude do corsicano. Foi então que o destino, ou talvez a própria astúcia de Talleyrand, apontou para Viena. Maria Luísa, arquiduquesa da Áustria, o mesmo império que Napoleão humilhara repetidas vezes, cujos exércitos quebrara como galhos secos em Austerlitz, Wagram e tantas outras batalhas. Uma ironia deliciosa: casar-se com a filha do homem que mais vezes tentará destruí-lo. Mas a política, como a guerra, é feita de paradoxos. Para Francisco II, o casamento era a tábua de salvação de um império exaurido, a chance de recuperar territórios perdidos e, quem sabe, de ver sua filha sentada ao lado do homem que ditava os destinos do continente. Para Napoleão, era jogada mestre: neutralizar a Áustria, transformar um inimigo histórico em aliado e, acima de tudo, finalmente segurar em seus braços o herdeiro que consolidaria seu legado. As negociações foram tão rápidas quanto os movimentos de seus corpos de exército. Em 11 de março de 1810, Maria Luísa, de apenas 18 anos, casou-se por procuração em Viena, trocando os salões dos Habsburgo pelo desconhecido. Quando chegou à França 2 semanas depois, encontrou um homem que, apesar da fama de ogro e da barriga que já denunciava os excessos do poder, surpreendeu-a com um charme que poucos resistiam. Ele é muito mais bonito do que me disseram, confessaria ela, ingênua ou diplomata. O casamento foi selado em 2 de abril no Louvre, entre o fausto de um império que se queria eterno e o eco de uma revolução que devorara seu próprio rei. Ironia das ironias. Agora Napoleão era sobrinho político de Luís XVI, cujo sangue ainda manchava as pedras de Paris. E o destino finalmente sorriu. Em março de 1811, o grito de um recém-nascido ecoou pelos salões do Palácio das Tulherias: Napoleão Francisco José, o rei de Roma, o herdeiro que garantiria a continuidade da dinastia. O imperador, que conquistara corações e tronos com espadas e decretos, agora segurava em seus braços a prova de que até mesmo o tempo poderia ser dominado. Mas enquanto a corte celebrava e os poetas cantavam o nascimento de um novo sol, nas sombras do império, as rachaduras se alargavam. A Espanha, esse osso duro de roer, sangrava sem parar. Desde 1808, a Península Ibérica transformará-se em um pântano onde os exércitos franceses afundavam, não em batalhas campais, mas em emboscadas noturnas, em vilarejos queimados, em colunas de suprimentos dizimadas por camponeses armados com facões e ódio. Wellington, o inglês teimoso, mantinha sua posição em Portugal como uma cunha enfiada no flanco do império, enquanto José Bonaparte, o irmão de Napoleão, reinava em Madrid sobre um trono de cinzas. Para cada cidade reconquistada, Aragão, Valência, 10 outras se rebelavam.
300.000 homens, o melhor da juventude francesa, estavam presos naquele inferno, consumidos não pela glória, mas pela fome, pela febre e pela guerra sem rosto dos guerrilheiros. E mesmo assim, cego pela própria grandeza, Napoleão insistia em apertar ainda mais as rédeas. Em 1810, a Holanda, esse reino frágil que ele entregará ao irmão Luís como um brinquedo, ousara resistir. Luís Bonaparte, sempre o mais sensível dos Bonapartes, recusará-se a ser mero fantoche, a aplicar os bloqueios econômicos que estrangulavam seu próprio povo. Prefiro abdicar a ser o carrasco de meus súditos, dissera ele, desafiando o irmão que nunca tolerara desobediência. A resposta foi implacável. Em julho de 1810, a Holanda deixou de existir como reino. Seus territórios foram engolidos pelo Império Francês, mais uma província a ser governada de Paris, mais um povo a ser dobrado sob o jugo de um homem que já não via limites, nem para sua ambição, nem para sua queda. O desmantelamento dos Países Baixos não foi um ato de mera vingança, mas o sintoma de um império que, em sua voracidade, devorava até mesmo seus próprios membros. Napoleão, ao forçar a abdicação de Luís em favor de seu filho de 5 anos, não passava de uma farsa grotesca, um teatro de marionetes onde até as crianças eram peças descartáveis. Em menos de 2 semanas, o reino que outrora desafiara a França foi reduzido a cinzas, engolido pelo mesmo monstro que jurara protegê-lo. Mas entre todos os erros fatais cometidos pelo imperador após a Guerra da Quinta Coligação, nenhum foi tão autodestrutivo quanto o sistema continental. Sua arma econômica destinada a estrangular a Grã-Bretanha sem disparar um único tiro. A ideia era simples em sua crueldade: asfixiar o comércio britânico, transformar a Europa em uma fortaleza econômica fechada e, assim, forçar Londres a joelhos. Napoleão imaginava que a burguesia industrial do continente, ávida por lucros, abraçaria o bloqueio como uma bênção. Afinal, sem a concorrência inglesa, as manufaturas francesas, alemãs e italianas floresceriam. Mas a realidade foi uma bofetada de ironia. O sistema não apenas falhou, tornou-se um pesadelo logístico, um poço de corrupção e um catalisador de ódio generalizado. Já em 1807, poucos meses após o Tratado de Tilsit, a hipocrisia saltava aos olhos. Enquanto Napoleão decretava o bloqueio, o próprio governo francês encomendava centenas de milhares de uniformes aos tecelões de Hamburgo, Bremen e Rostock, cidades que séculos antes haviam sido o coração da Liga Hanseática. Mas como produzir centenas de milhares de casacos, centenas de milhares de pares de botas, sem recorrer ao algodão inglês? A resposta veio na forma de um escândalo silencioso: os soldados que marchavam sob a bandeira imperial, os mesmos que deveriam impor o bloqueio, vestiam fardamentos tecidos em Leeds e Blackburn, costurados com linha britânica. O sistema continental, em sua essência, era uma piada macabra, um imperador que vestia seus exércitos com os despojos do inimigo que jurava destruir, e não era apenas a Alemanha que burlava as regras. Na Holanda, Luís Bonaparte, o mesmo que fora deposto por deslealdade, sabia muito bem que os portos de Amsterdã e Roterdã eram rotas abertas para o contrabando inglês. Mas que rei ousaria fechar os canais que alimentavam seu povo? Na Península Ibérica, onde Wellesley e as forças hispano-lusas mantinham portos estratégicos, o bloqueio era letra morta. Na Itália, Mura, agora rei de Nápoles, nem sequer tentou impor a proibição. Como interditar o comércio britânico em uma costa tão vasta, onde cada enseada era um convite à sonegação? O resultado? Uma epidemia de suborno. Documentos falsificados, oficiais que viravam a cabeça por algumas moedas, cargas britânicas que chegavam às docas com selos franceses forjados. A Grã-Bretanha, por sua vez, não ficou parada. Estabeleceu bases de contrabando em Malta, de onde centenas de navios inundavam a Europa com mercadorias proibidas. Até 1810, o balanço era desastroso. O sistema continental não só falhara em dobrar a Inglaterra, como havia envenenado as relações de Napoleão com a classe que mais importava, os comerciantes e industriais, cujo apoio ele precisava para sustentar seu império. As receitas aduaneiras francesas desabavam, afogadas no mar de mercadorias que entrava ilegalmente. E pior ainda, o plano havia alienado o único aliado que restava a Napoleão como igual, o czar Alexandre I. Desde Tilsit em 1807, Alexandre jogava um jogo longo, enquanto imperadores como Francisco da Áustria e Frederico Guilherme da Prússia curvavam-se como vassalos, o czar russo mantinha-se de pé, calculando cada movimento. Em particular, ele observava com desdém a maneira como Napoleão tentava impor o sistema continental em terras russas, uma intrusão insuportável.
Mas o verdadeiro rombo na relação veio quando Bonaparte, em 1810, escolheu selar uma aliança matrimonial com a Áustria, ignorando a filha de Alexandre. Foi um insulto calculado, uma mensagem clara: a Rússia já não era prioridade. E então veio a gota d'água, o Ducado de Varsóvia. Para Alexandre, a ressurreição de um Estado polonês, mesmo que como fantoche francês, era uma afronta direta. A Rússia havia participado das partilhas da Polônia. Agora, via Napoleão reavivar o espectro de um rival histórico em sua própria fronteira. Quando, no final de 1810, o czar anunciou que a Rússia abandonava o sistema continental, permitindo o retorno parcial do comércio com a Grã-Bretanha, foi um golpe de misericórdia. Napoleão, furioso, viu naquilo não uma traição, mas uma declaração de guerra. A partir daí, os preparativos para a invasão começaram. Em 1811, enquanto a Europa observava com fôlego suspenso, o imperador francês orquestrava uma máquina de guerra sem precedentes. Depósitos de suprimentos foram erguidos ao longo do Reno e do Vístula, rotas de abastecimento foram traçadas através da Alemanha, e centenas de milhares de toneladas de mantimentos foram acumuladas. Mas não era apenas a logística que apodrecia. A diplomacia também se desintegrava. Quando Napoleão violou o Tratado de Tilsit ao depor a família real de Oldenburgo, parentes diretos do czar, Alexandre entendeu a mensagem. Não havia mais espaço para negociações. Em janeiro de 1812, as peças finais foram movidas. Davout recebeu ordens de invadir a Pomerânia Sueca, um território estratégico no Báltico, um pretexto frágil, disfarçado de aplicação do sistema continental, mas que, na verdade, era um avanço calculado rumo à fronteira russa. Em fevereiro, o rei da Prússia, Frederico Guilherme, foi forçado a assinar uma aliança humilhante. Suas terras se tornariam uma ponte para o exército francês, e suas tropas, reféns da campanha. Foi demais para Alexandre. Em abril, ele emitiu um ultimato: que as forças francesas se retirassem da Prússia Oriental e do Ducado de Varsóvia, territórios que a Rússia considerava sua esfera de influência. A resposta de Napoleão? Silêncio. E o silêncio, na linguagem dos impérios, é o prenúncio da tempestade. A permanência das tropas francesas naqueles territórios não era apenas uma provocação. Era uma faca cravada no coração do Império Russo. E Alexandre, homem de ação mais do que de palavras, não se limitou a protestos diplomáticos. Em questão de semanas, selou um tratado de paz com o Império Otomano, garantindo que suas fronteiras ao sul estivessem blindadas quando a guerra contra a França explodisse. Não era uma questão de se, mas de quando. E o quando chegou com a precisão de um relógio suíço. No dia 22 de junho de 1812, Napoleão, de pé diante de suas tropas alinhadas na Prússia, pronunciou um discurso que ecoaria como um trovão pela Europa. Com voz firme, acusou a Rússia de trair o Tratado de Tilsit, aquele mesmo acordo que anos antes, ele próprio havia imposto com sorrisos e apertos de mão. Avancemos então, rugiu perante os soldados. Atravessemos o Niemen. Levaremos a guerra para o seu território. As palavras eram inflamadas, quase proféticas. A Segunda Guerra da Polônia, prometia, seria tão gloriosa quanto a primeira. Mas desta vez, o paz que viria não seria um armistício frágil, seria um fim. Um ponto final na influência russa sobre os destinos da Europa, uma influência que, segundo ele, envenenava o continente havia meio século. 2 dias depois, em 24 de junho, os exércitos da Grande Armée pisaram em solo russo. O dado estava lançado. Ou Napoleão esmagaria Alexandre e se coroaria senhor absoluto da Europa continental, ou a própria terra, o gelo e a resistência de um povo se voltariam contra ele. À frente, aguardava o inverno russo, aquele aliado silencioso que não perdoa invasores. A história já conhecia seu veredicto, mas naqueles dias de junho, o mundo ainda prendia a respiração. O resto? O resto seria escrito em sangue, neve e cinzas.